extremismo porque ele tomou conta da política. A gente teve um presidente que era líder do extremismo durante 4 anos. Mas, para mim, foi um pouco uma jornada de ter feito o Democracia em Vertigem, que acompanhou o impeachment e a prisão do Lula. Então, a ascensão da Lava Jato, aquele momento de criminalização da política. E, nesse vácuo, alguma coisa ocupou, e o que ocupou foi exatamente esse extremismo político. Disso eu fui fazer o retrato narrado, porque o Democracia em Vertigem termina com o Bolsonaro sendo eleito, né? Então, quando o projeto terminou, eu pensei, putz, eu tenho que... É curioso que, mesmo sendo repórter de política, acompanhando tanto tempo e conhecendo o Bolsonaro há muitos anos, né, do Congresso, eu fiquei muito confusa quando ele ganhou. Eu tinha feito um Greg News sobre o Bolsonaro durante a eleição. Eu cobri a eleição e, quando ele ganhou, não sei, eu estava me sentindo assim, a cabeça meio voada, sabe? Tipo, eu estava me sentindo atropelada, basicamente, pelo que aconteceu, que é tipo... Eu vi tudo acontecer e, ao mesmo tempo, eu não conseguia organizar meu pensamento para falar o que aconteceu foi isso, 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 e por isso ele ganhou. Então, a gente tem esse luxo, né, de, quando está confuso, fazer disso um trabalho. E fui fazer o retrato narrado. E acho que acabei ficando associada, né, ao Bolsonaro. Então, quando a Globoplay queria fazer esse documentário sobre extremismo político, eles me chamaram para fazer a reportagem em roteiro, eu e uma equipe, né, não sou eu sozinha. Mas foi assim que eu cheguei um pouco de ir mergulhar durante 2 anos, só acompanhar extremistas. A gente queria, nosso desejo, que não se realizou, era a gente acompanhar alguém passando pela transformação, né? Alguém que, ao longo do documentário, fosse ficando cada vez mais extremista, e isso é muito difícil de fazer. Você tem que ter uma grande sorte, né, de acompanhar um monte de gente para ver qual delas vai se radicalizar. Mas, mesmo assim, foi interessante, né, porque a gente encontrou alguns personagens que fizeram um caminho reverso. Depois de chegarem no auge do extremismo, entenderam o que estavam fazendo, muito porque foram traídos ali pelo próprio grupo, e isso fez essas pessoas reverem o que elas tinham passado, assim, de radicalização, e voltaram atrás. Então, elas foram um pouco as personagens que a gente usou para contar como uma pessoa fica radicalizada. Mas, no final, teve um personagem, que era o criador de fake news, que eu cheguei nele através de marqueteiros das campanhas. A gente precisava entender quem que, lá na ponta, tudo bem, tem o Bolsonaro, tem o gabinete do ódio, tem as agências, os marqueteiros que trabalham para essa gente, mas quem é que fica lá na ponta, quem é que senta na cadeira e inventa que o Haddad vai distribuir mamadeira de piroca nas escolas? Eu queria entender quem é essa pessoa e o que passa na cabeça dela. Então, através dos marqueteiros, eu fui pedindo, né, e até que um me confiou de entregar quem era o chefe da campanha lá do B, que depois eu fiz um podcast para a Rádio Novelo só sobre ele. Exatamente porque eu tinha percebido que, nas nossas primeiras conversas, imagina, eu fiquei meio que 2 anos encontrando ele eventualmente, né? Mas ele é o tipo de fonte que você não precisa nem ir atrás, ele mesmo fica mandando mensagem. E eu fui percebendo que, ao longo dos 2 anos, no começo, ele era muito crítico aqui, era um cara que tinha estudado ciências sociais, que meio que tinha entrado nessa porque participava de campanhas políticas, sendo assessor, fazendo marketing, fazendo redes sociais, e acabou indo para esse lado. Então, ele tinha uma visão muito lúcida e crítica. E, já no final, ele mesmo estava me mandando fake news, dizendo: olha aqui esses dados, não sei o quê. Sendo que era um cara que trabalhava numa campanha que tinha programas de ponta para acompanhar intenção de voto, clima daquele nicho do eleitorado, pesquisas em tempo real, que você vai entendendo, né? Nesse bairro aqui, o voto está mudando e tal, vamos fazer uma campanha aqui. E ele estava me mandando fake news que eram uns gráficos de intenção de voto completamente alucinados, assim, Bolsonaro com 98% de intenção de voto. Aí eu ficava: João, não é esse o nome dele, mas isso não faz sentido. Ele: isso aqui é o que estão escondendo e ninguém quer ver. Minha fonte enlouqueceu, porque é realmente tão... É tão maluco, porque parte da... A gente pode falar isso depois, mas parte da radicalização é de uma característica humana, né? Se você vê uma informação repetida tantas vezes, por mais que você saiba que é mentira, depois o seu cérebro começa a interpretar: eu já vi isso antes, então deve ser verdade. Então, o cara que cria as fake news
já não consegue diferenciar o que é uma fake news. Assim. Falei demais, né? É bom assim. Inclusive, aproveitando a deixa, gente, vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas. O pessoal que está acompanhando pela internet também, eu estou de olho no chat para transmitir aqui aos nossos convidados. Ela mencionou o Haddad e a fatídica mamadeira, e eu sei que no Aos Fatos você esteve envolvido numa apuração relacionada a um livro do Haddad, eu lembrei disso agora. Então, se você pudesse se apresentar, falar o que é o Aos Fatos e contar essa história, eu acho que era uma boa. Então, começando com a audiodescrição para as pessoas que não enxergam, eu sou um homem branco também, de 30 e poucos anos. Eu estou com uma camisa amarela listrada, amarela e cinza, uma calça jeans, e eu tenho tatuagens nos 2 braços e na mão direita. Eu acho que a minha trajetória é um pouco diferente da Carol, assim, apesar de eu também ter sido repórter de política em jornal. Eu acho que a minha carreira, eu comecei cobrindo tecnologia, então o meu interesse primário, na verdade, eram as redes. Isso, assim, quando eu estava no último semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar na editoria de tecnologia da Folha de São Paulo. Então, eu cobri assuntos tão diferentes quanto Deep Web. Assim, a primeira reportagem sobre o Silk Road, quando tinha o Silk Road, que era um mercado ilegal na Deep Web, fui eu que fiz, 10 anos atrás. Eu cobria cibersegurança, eu cobria assuntos de tecnologia. Só que, na época, também eu estudava ciências sociais e eu tinha interesse em trabalhar com política. E aí eu fui tentando levar minha carreira para esse lado, assim. E, no fim das contas, o que aconteceu foi que eu virei repórter de política, então eu acho que essa também é uma escola muito importante, assim, de cobrir política no dia a dia, ser carrapato de candidato, esse trabalho que eu acho que é cada vez mais raro, assim, principalmente também porque os candidatos também passaram as campanhas deles muito mais para as redes e muito menos para as ruas, né? Então, assim, eu sou grato de ter conseguido pegar uma época em que tinha mais evento de rua, de eleição e tal, que eu acho que isso forja bons repórteres, assim, né? E aí, em algum momento da minha carreira, eu uni esses 2 interesses, assim, a tecnologia e a política. E eu passei a cobrir assuntos que têm a ver com as 2 coisas, com sociedade política, sociedade e tecnologia, né? E aí, por exemplo, no BuzzFeed, quando eu era repórter lá, no final do BuzzFeed News, a gente tinha sempre essa preocupação de mostrar os impactos na vida real de notícia falsa no WhatsApp, por exemplo. Então, eu já fazia reportagens sobre isso em 2016, 2017, muito antes da eleição, da disputa eleitoral que o Bolsonaro estava envolvido ali, né? E essa reportagem que o Saulo está mencionando foi já na eleição de 2018. Na época, eu era freelancer e um dos lugares para onde eu trabalhava era o Aos Fatos, eu era repórter. E era uma fake que surgiu de um post do Olavo de Carvalho, na verdade. E o Olavo de Carvalho publicou que o Haddad defendia incesto em um livro que ele tinha publicado. E aí, esse é um exemplo bom porque era uma mentira que surgiu nas redes e era checável, porque o Olavo citava o suposto livro onde o Haddad defenderia incesto. E aí, o meu trabalho de apuração, nesse caso, foi um trabalho de ir para a rua mesmo para achar o livro. Então, eu procurei nas bibliotecas da USP, porque eu fui aluno lá, e estavam todos alugados. E, no fim das contas, eu encontrei o livro na Biblioteca Mário de Andrade, que é uma biblioteca pública aqui em São Paulo. E a checagem foi isso, na verdade, assim, ler o livro e dizer que não tinha nada daquilo, transcrever trechos e tal. Então, esse é um bom exemplo, assim, dessa combinação, né? Tipo, porque foi uma pauta que surgiu a partir de uma mentira que estava circulando na internet, mas que precisou de habilidades ali de reportagem, que são habilidades que qualquer repórter precisa ter, que é achar uma informação, né? Achar um livro, nesse caso. E aí, já falando do Aos Fatos, assim, eu acho que eu sou editor executivo lá há 1 ano. Eu entrei lá em junho do ano passado exatamente para liderar, coordenar essa cobertura da eleição, e principalmente nas redes, assim, né? Então, eu acho que o meu impacto na cobertura, assim, meu olhar foi tentar mostrar exatamente esse impacto do que circulava na internet na vida real, né? E a gente, enfim, a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, né? Mas basicamente o nosso trabalho é fazer um monitoramento detalhado da internet, assim, das principais redes, e fazer uma avaliação editorial de qual que é o impacto em potencial daquelas informações falsas que estão circulando ali, né? Então, assim, voltando para o ponto
da mesa aqui, né, que são o extremismo e o impacto na vida real, eu acho que isso é um ponto fundamental no nosso trabalho hoje, nos fatos, que é sempre que norteia as nossas decisões editoriais, na maioria das vezes, assim, que é entender o alcance, por exemplo, ou, né, então, os números de alcance pautam muito a nossa cobertura a partir do monitoramento que a gente faz. E é isso, assim, acho que dei um panorama aí, é por aí. Legal. Deixa só para a gente fechar o assunto mamadeira de piroca. Quando eu fui fazer o episódio do João para a Rádio Novelo, isso era um pouco a ideia, né, de quem cria esse tipo de notícia. E aí eu peguei o inquérito no TSE sobre quando o PT pediu, né, para o TSE para derrubarem essa fake news. Então, o TSE foi atrás de quem tinha publicado pela primeira vez. Provavelmente foi uma coisa que circulou no WhatsApp, por mensagem direta, e uma pessoa colocou no ar. Obviamente, não foi essa pessoa que criou a fake news, porque era um senhor de 60 anos, do interior de não sei onde, e do Facebook dele aquilo já tinha 3 milhões, 6 milhões de compartilhamento. E a Ângela Pinho, da Folha, anos depois, acho que agora, né, na última eleição, entrou nesses perfis, era esse senhor, aí o TSE derrubou, e aí depois surgiu no Facebook de também uma senhora de 60 anos, do interior de não sei onde. E aí o TSE teve que derrubar esse também. A Ângela entrou no perfil dessas pessoas, e elas até hoje compartilhavam fake news, não mais essa, mas outras tão absurdas quanto, assim. Então, não adiantou de nada o TSE ir atrás, multar, tirar do ar, as pessoas continuaram acreditando em fake news. Vocês falando, eu estava me lembrando aqui de uma coisa que vai parecer que não tem muito a ver, mas, no final, vai fazer sentido. Tem um documentário até do Globoplay sobre o Jorge Bastos Moreno, comentando como era a cobertura política naquele momento ali, imediatamente antes da redemocratização, né? Então, você tinha que ter acesso às fontes de uma forma completamente diferente do que é hoje. Todas as dinâmicas, né, envolvidas naquela cobertura, para nós que começamos a trabalhar depois disso, são muito diferentes do que a gente faz hoje. E são diferentes por quê? Porque a cobertura do extremismo político, por exemplo, é isso, ela vai esbarrar não mais nos atores que protagonizam as ações políticas, mas, eventualmente, vai ser o velhinho que compartilhou lá a fake news e que viralizou. No caso dos produtos que vocês produziram, né, no caso do Aos Fatos, o Golpe Flix, que é um compilado de conteúdos compartilhados de desinformação, e, no caso da Carol, Extremistas, né, que já tem uma outra abordagem de tentar entender quem são os personagens, quem é esse velhinho que vai degringolar na pessoa que compartilha uma fake news, a gente percebe que é uma cobertura política, mas é diferente do que se fazia antes. Se vocês pudessem falar um pouco disso e até da opção por essas abordagens no momento de fazer a cobertura, né, por que elas foram feitas, eu acho que era interessante também. Lá no Extremistas, a gente tinha o Caio Cavecchini, nosso diretor, que também é repórter, foi muito tempo chefe lá no Profissão Repórter, o Carlos Juliano, que é da Repórter Brasil, também super acostumado. Enfim, tinha uma grande equipe lá. E o Picarelli, também, que é da Globo há anos e está super acostumado a fazer esse tipo de cobertura, assim, de ir na casa das pessoas e ficar lá muito tempo. E eu, em Brasília, né? Então, a minha parte, além do criador de fake news, ficou muito voltada ainda para esse mundo político, né? Então, eu acompanhei muito tempo a Joyce Hasselman, que, no final, depois que teve aquele episódio que ela apareceu machucada e disse que tinha sido um ataque bolsonarista, e depois se provou que não, a gente acabou decidindo não colocá-la no documentário. Mas eram deputados, era o Julian... esqueci agora o sobrenome dele. Julian Lemos, que foi... Hã? O nome dele é Gulian. Gulian. Julian Lemos, que tinha sido um dos primeiros a acreditar na campanha presidencial do Bolsonaro, tem uma empresa de segurança... esqueci agora em Campo... na Paraíba. É na Paraíba, mas esqueci o nome da cidade. Enfim, que é a mesma cidade de onde saiu o cara do Gabinete do Ódio. Enfim, eu já esqueci o nome de todas as pessoas. É bom que a gente tem checagem em tempo real, né? Com hora em tempo de real, né? Não, eu fiz questão de esquecer tudo isso. Quando eu terminei, eu falei, nunca mais chega, eu já paguei todos os meus pecados. Então, agora eu estou fazendo um documentário sobre feminicídio.
Enfim, todas essas... Esqueci porque que eu estava falando dele. Mas eu fiquei mais com essa parte política mesmo, assim, né? Mas é porque, no final, quando você entra em contato com esses outros personagens que acreditam nas fake news, que vão nos protestos, que estão ali na frente dos quartéis, é mais social do que político, né? Eles são um pouco uma explicação de como aquilo reverbera, assim. E essas pessoas não são exatamente... No trato pessoal, elas não são extremistas, né? Elas te recebem em casa, elas te servem um café, elas têm o cachorrinho que elas adoram e vêm te apresentar. Elas têm toda uma história de vida que, de perto, você pensa... Essa pessoa não tem noção de como as ações dela na internet, somadas a outras, sei lá quantas milhões de pessoas como ela, fazem mal para elas mesmas, para a sociedade, para a política, para a democracia e tudo mais. Mas ali, quando você vê bem de perto, você pensa, não é possível que é essa pessoa que estava agora lá no protesto, porque você vai no protesto, a pessoa está com um caixão, com um boneco do Alexandre de Moraes, pegando fogo, enforcada, e a pessoa... Depois volta para casa, esse aqui é o Tobias, meu cachorro. E aí você fica meio... Caramba, né? É muito mais complexo, assim. Mas, de qualquer forma, eu continuei fazendo a parte de Brasília, assim, a parte de entender. Mas, mesmo assim, quando eu estava fazendo o retrato narrado, eu fiquei super ansiosa de falar com essas... Quando eles chegaram ao poder, eu não estava morando em Brasília, mas eu fiquei pensando assim, cara, como eu vou cobrir política agora? Porque muito de fazer fonte é pedir um café, conversar, receber uma informação pequena para a pessoa ver que você vai tratar aquela informação com cuidado e respeito, não vai, né, colocar na sua matéria que foi ela, então ela vai confiar em você de passar uma informação mais delicada da próxima vez. Enfim, você vai construindo aos poucos essa relação de confiança, né? Como é que eu vou construir uma relação de confiança com essas pessoas, assim? E aí, quando eu fui fazer o retrato narrado, eu pedi uma entrevista com a Carla Zambelli e fui, honestamente, me tremendo, assim, porque eu fiquei com... Eu achava que ela ia começar, sei lá, comunista! Não sei o que ela podia fazer, assim. E imagina, ela foi super atenciosa, abriu o gabinete, me apresentou tudo e mostrou lá, porque ela ficou com um gabinete que era do Bolsonaro e ela não mexeu em nada, ela manteve como se fosse um museu. Tudo que o Bolsonaro deixou, ela manteve, assim. Tanto que eu nem usei nada da nossa conversa, eu só usei essa descrição, porque eu achei que esse tipo de fanatismo, né, desses deputados com o Bolsonaro estava explicado só nessa descrição, assim. E ela mesma me falou uma coisa que é muito comum ouvir de todos esses políticos que, na campanha, você pensa, meu Deus, essa pessoa no Congresso, mas ela falou, eu achava que era só chegar e fazer, que todo deputado era preguiçoso e que as coisas não aconteciam porque não queriam, e quando eu cheguei aqui eu entendi que existem os ritos, que eles, de alguma forma, são importantes e que não é chegar a fazer e acontecer, assim. Então, foi completamente diferente do que eu imaginei que ia ser a conversa com ela. Continuo achando ela horrorosa. Bom, eu acho que os nossos trabalhos, né, falando do Golpeflix, que foi esse especial multimídia que a gente lançou, e assim, relacionando ele com o documentário da Carol, eu acho que o interessante o Golpeflix ele é focado nos conteúdos que foram compartilhados. E o documentário da Carol é focado em quem produz esses conteúdos, né? E aí, assim, eu acho que a visão que a gente tinha para o Golpeflix, que é basicamente um resumo da cobertura pós-eleição, pós-segundo turno, até o 8 de janeiro, era mostrar a relação simbiótica entre as redes, entre o discurso do Bolsonaro, entre instituições como o Ministério da Defesa, que chegou a reativar a conta no Telegram só para disseminar aquele relatório do PL. Então, na cobertura como um todo, eu acho que é importante a gente ter essa visão sistêmica da coisa, que é como as coisas se realimentam num ecossistema mesmo, né? Então, tem perfis de influenciadores, tem a Jovem Pan, por exemplo, que reproduziu muitos desses discursos. Tinha, por exemplo, os debates. Então, no fim de semana do segundo turno, por exemplo, a gente fez uma reportagem mostrando como vários desses atores desinformadores eles se uniram para fazer colar a versão de que o PCC apoiava o Lula, né? E, inclusive, no sábado, teve uma decisão urgente do Alexandre de Moraes mandando derrubar esse tipo de conteúdo. Então, o Golpeflix ele tem essa ideia, e até a equipe do Aos Fatos assim, tem uma palavra que eu odeio, que todo mundo usa, que é narrativa. E eu assim,
proibir Por que você odeia? essa palavra, porque para mim é isso, qualquer coisa é narrativa, né? Qualquer história humana é uma narrativa, e tem versões falsas, tem jeitos melhores de descrever, assim, né? Eu acho que é importante a gente ser exato na hora de descrever por que um conteúdo, por exemplo, é mentiroso. E essa coisa de tentar dar uma cobertura do todo chama a palavra narrativa, né? Assim, eu acho que é um cacuete de linguagem que a gente tem que fugir por exatidão. Não é nem porque a palavra não significa aquilo, mas é porque ela foi esvaziada de significado, de certa forma, né? Então, o Golpeflix ele meio que resume a nossa cobertura nesses meses a partir dos conteúdos e mostrando quais que foram as mentiras e como essas mentiras foram ficando cada vez mais extremas. Então, no início era o judiciário não está descumprindo a Constituição, logo depois do segundo turno, eu digo, né? E aí, conforme os dias vão passando, essas mentiras elas vão se tornando cada vez mais extremas, né? Então, quando tem o 12 de dezembro, por exemplo, que foi a diplomação do Lula e do Alckmin, e foi o primeiro dia que teve a confusão lá em Brasília, já teve quebra-quebra na Polícia Federal, dá para perceber que o que está circulando nas redes, o que estava sendo dito na Jovem Pan, se coadunava com aquilo. Então, no 8 de janeiro, que é o cúmulo disso, é você pegar 7 horas de programação da rádio, por exemplo, que agora o Ministério Público pediu a cassação da concessão, e ver que, por exemplo, o Paulo Figueiredo estava justificando violência, justificando quebra-quebra. O que eu acho que é um limite que não deve ser ultrapassado nunca, assim, é injustificável, né? Então, é isso. Assim, eu acho que, comparando, né, fazendo uma ligação com o trabalho da Carol, a gente focou mais nos conteúdos e como eles foram ficando cada vez mais extremistas e qual que foi a consequência disso, assim, né? Tanto o relatório do PL questionando as inserções no rádio, então também tem esse lado de, por exemplo, fazer uma cobertura que não fica só em cima das redes necessariamente, mas também da institucionalidade, né? do que está acontecendo em tribunal, do que está acontecendo, do que está sendo discutido também e do que pode ter consequências, né? Porque, que nem a Carol falou, né, citando o cara que postou a mamadeira de piroca original, o senhor que postou, digamos, uma rede aberta pela primeira vez e acabou sendo punido por isso, né? Esses espaços de institucionalidade, né, o TSE, o judiciário, enfim, a gente buscar a responsabilização desses atores nesses espaços é, muitas vezes, o único caminho que a gente tem. Então, também ter isso em mente durante a cobertura é importante. Sim. Não, acho legal falar uma coisa do extremistas, assim, que é para chegar na coisa do conteúdo, né? Porque como é que funciona? Existe uma decisão de cúpula, então, Bolsonaro, gabinete do ódio e seus marqueteiros percebem que o Bolsonaro está indo mal em tal campo, ou está sendo criticado por tal coisa. Então, eles precisam corrigir, né, essa tendência. Então, eles decidem que, bom, o problema agora, então, é o Janones. O Janones é o problema agora do Bolsonaro, então a gente precisa dar um jeito no Janones. Isso vai lá para o João, né? Chega lá no chefe do João e fala, João, prepara aí umas notícias sobre Janones. Ele e a equipe preparam 10 histórias, né? E cada história com 10 jeitos diferentes de diagramar. E eles vão soltando isso, basicamente, nos grupos que não estão sendo cobertos, que são grupo de compra e venda de cidade, desses grupos que você tem assim, todo tipo de pessoa. Não existe né, não é só gente de esquerda que entra no compra e venda, nem isso. Coisa que assim, todo mundo entra. E eles jogam tudo isso lá. E, a partir de qual começa a viralizar mais rápido, qual engaja mais rápido, eles falam, é esse aqui. E aí isso começa a ir para as redes abertas, começa a ser compartilhado por influenciadores. A partir dos influenciadores, em algum momento, um jornalzinho, uma Jovem Pan da vida, se dá, né, faz o favor de publicar isso como uma notícia real, aí isso chega na institucionalidade, que são os deputados, começam a compartilhar, os vereadores, não sei o quê, e aí o presidente e seus filhos se sentem autorizados, porque aquilo já está, é verdade, né? Já está no jornal. Então, olha que aí ele vai compartilhar, e como ele é o maior influenciador de todos, aquilo ganha uma capilaridade já incontrolável, né? Então, é um pouco isso, assim. E aí, o que me faz pensar claro, eles precisam continuar engajando, né? E o que vai te engajar é a indignação. E, para você continuar se indignando
ad eternum, a coisa precisa ficar cada vez pior, né? E eles, uma hora, perderam o controle ou, objetivamente, quiseram que as pessoas perdessem o controle e fizessem o que fizeram no 8 de janeiro. O que eu acharia interessante é ter um terceiro momento em que as suas notícias mais checadas tivesse uma equipe de psicólogos entendendo por que as pessoas estão acreditando nisso. Total, e fazer minha terapia, minha vida, para corrigir tudo isso. Não, e assim, no mesmo sentido, é importante notar como, assim como o nosso trabalho é guiado por dados, assim, e o trabalho da publicidade é guiado por dados, os desinformadores também são guiados por dados, assim, né? É uma coisa do ambiente digital que é inevitável, né? Assim, as campanhas eleitorais, da mesma forma que elas fazem pesquisas internas, trackings, é isso, é a mesma lógica para as redes, né? Elas conseguem medir qual que é o conteúdo, o tipo de conteúdo mais pegajoso, digamos assim, né? E aí elas investem nesse conteúdo para ter um alcance maior. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tem 2 pessoas ali com 3. Como a gente faz? Eu levo o microfone até lá? Ah. Bom dia. Desculpa. Bom dia. Meu nome é Daniele. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar me concentrar aqui em 3. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que a gente rastreia uma fake news. Assim, como é que você chega na origem? Vocês deram o exemplo da mamadeira de piroca. Como é que você chega até lá? Em segundo lugar, vocês acham que esses grupos de fake news, pelo menos os ligados aos bolsonaristas hoje, eles estão mais sossegados, assim, estão um pouco tensos por conta da história do julgamento do Bolsonaro e tudo mais, enfim, a CPI que está rolando. E, em terceiro, eu queria que vocês tentassem explicar um pouquinho do sentimento de vocês em relação ao porquê dessas pessoas boas, né, como a Carol disse, acreditam em fake news. Assim, o que leva? É um vazio, tem que preencher. O que vocês sentiram? Quais são as hipóteses que vocês levantam a partir daquilo que vocês, né, das entrevistas que vocês fizeram, do contato que vocês tiveram? Obrigada. Desculpa o excesso de perguntas. Vou começar pela última, porque eu já esqueci as primeiras. Quando o Trump foi eleito, a Vox fez uma reportagem que eram 9 estudos psicológicos para você entender a era Trump. Eu tenho isso salvo e cada vez que vou fazer qualquer coisa, eu pinço alguma coisa de lá e cito. Assim. Porque, claro, passa por política, mas passa muito por psicologia, né? Você entender como a política usa da psicologia para vender suas ideias. Assim. E aí tem vários estudos, né? Acho que o principal, vou pular para um dos últimos, assim, é por que as pessoas acreditam em teoria da conspiração. Imagina que a gente aqui, né, somos jornalistas, estamos acostumados a lidar com muita informação, ler jornal o tempo inteiro, entender todas as coisas que estão passando de ruim, de Osasco à Alemanha. É muita coisa, né? E são muitos temas também para a gente se posicionar. Então, a gente sente que o tempo todo a gente está tendo que aprender a se posicionar em relação a gênero, raça, enfim, disputa de classes, enfim. É muita coisa, né? E aí você imagina essa pessoa que não está trabalhando com isso, ela tem uma outra vida, ela tem 1000 problemas, assim. Não é a mesma relação, né? É tudo muito overwhelmed, né? É muita coisa. Então, você prefere acreditar numa teoria da conspiração que é simples. O problema não é a Faria Lima, o problema não é a questão racial, o problema é que a Hillary Clinton está num porão em Washington comendo criancinha. Então, é uma explicação simples que resolve tudo. Assim. Então, você entende, isso é uma coisa extremada, né? Mas funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Quando a gente vai olhar muito de voto evangélico, assim, putz, eu trabalhei o dia inteiro, eu ainda tenho que pensar se eu sou a favor de banheiro unissex na escola da minha filha, se eu não sei o que lá. Você vai votar em quem? Eu vou votar no cristão, que é quem tem assim o mesmo valor principal, o meu principal valor, assim. E aí eu vou acreditar que, acreditando em Deus, esse cara vai tomar as melhores decisões, porque ele não vai pensar no que ele pensa da reforma administrativa, o que ele pensa do PL da fake news, o que ele pensa
da igualdade de gênero, o que ele pensa de não sei o quê. Então, por esse lado, eu entendo que é difícil, né? É mais fácil você acreditar na mentira que está mastigadinha, na teoria da conspiração. Mas tem outras coisas também. Tem uns outros estudos que são muito assim, que eles fazem com jogadores de futebol. E percebem que termina um jogo, você vai falar com o time que perdeu, ele viu 1000 faltas que não foram marcadas e foi um jogo injusto, e você vai ver o time que ganhou e ele não, ele acha que foi tudo perfeito e tal. Então, dependendo de para qual time você joga ou de qual lado você está no espectro político, você está vendo o jogo diferente. Eles fizeram um teste que era colocar democratas e republicanos para tentarem convencer uns aos outros em certas questões. E, no final, todos saíram mais radicalizados da sua opinião original. Porque não é tanto sobre informação, não é eu chegar aqui e te dar 1000 dados e pesquisas e não sei o quê. As pessoas têm suas fundações morais, né? E se a gente não consegue conversar com elas através do que elas acreditam, não adianta eu tentar conversar com uma mulher super conservadora sobre aborto, falando só de saúde pública, como eu gostaria que fosse, né? Eu tenho que entender de onde aquela mulher está vindo e qual é a formação moral dela para conseguir conversar sobre esse assunto. Então, enfim, é bem complexo, né? Vejo um pouco por aí, assim, de por que as pessoas acreditam. E aí, claro que existe uma cúpula que é muito mais esperta que isso e entendeu que isso é um jeito de radicalizar as pessoas, mobilizar as pessoas politicamente, né? O que você tinha perguntado mais? Isso eu não sei, você vai responder. Se você acha que os bolsonaristas são mais quietinhos, por enquanto. Não, eu acho que a gente está de guarda baixa. O clima melhorou, a gente está mais tranquilo, assim, mas eu acho que eles seguem. É claro que eles estão menos engajados, né? Acho que ter perdido a eleição, o Bolsonaro foi embora para Miami, isso deu uma desengajada, assim. Mas não, saiu esses dias na Folha, né? Uma pesquisa que 29% da população se diz muito petista e 25% se diz muito bolsonarista. São os 25% que sempre foram o núcleo duro dele. Então, eles não perderam a identidade, né? Falando de monitoramento, se eu não me engano, na sua pergunta, você até perguntou assim, como que a gente descobre a origem, né? E eu acho que a resposta curta é assim, 99% das vezes é impossível. Mas, dividindo, eu acho que existem 2 grandes mundos, que são o dos aplicativos de mensagem, do WhatsApp e do Telegram, e as redes abertas, que aí inclui TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, tudo que é monitorável, que a gente consegue enxergar. E aí, lá no Aos Fatos, a gente tem o Radar Aos Fatos, que é uma equipe que é responsável por esse monitoramento, que, inclusive, o João está aqui, que é nosso cientista de dados. É o João e 2 analistas de Open Source Intelligence, que é o cargo que elas têm. E aí, assim, nos aplicativos de mensageria, o que ajuda muito, assim, meu ponto geral é que, sem tecnologia própria, eu acho muito difícil fazer isso. Então, a gente publica muitas reportagens, sempre com monitoramento próprio, com levantamentos próprios, nos jornais que não tem essa simbiose entre redação e tecnologia, muitas vezes, a maioria das reportagens são em cima de estudos acadêmicos, por exemplo. A vantagem competitiva que isso dá para a gente é que tem várias tendências que a gente observa, identifica e reporta muito antes dos outros reportarem, porque os outros dependem de análise externa. Então, um exemplo é... A gente detectou 2 meses atrás que os vídeos no YouTube sobre pele das fake news críticos ao projeto tinham mais alcance, eram mais mostrados pela plataforma do que os que eram contra o projeto. E aí, acho que essa semana saiu uma reportagem no Estadão, anteontem, se não me engano, que chega à mesma conclusão com base em um estudo de uma universidade. Então, esse é um exemplo de como esse monitoramento próprio é importante. E aí, no caso do WhatsApp e do Telegram, a gente tem a Fátima, que é o robô checador, a robô checadora do Aos Fatos, que vem de Fact Machine, por isso que ela chama Fátima. E aí, isso tem uma via de mão dupla, assim, serve tanto para a gente distribuir nosso conteúdo para os leitores que querem receber esse conteúdo, como também para a gente ter inteligência do que está circulando nesses espaços fechados. Porque as pessoas encaminham para a gente peças de desinformação e, várias vezes, a gente não checou aquela peça é nova. Então, isso, por exemplo, é um indício, né? Quando muita gente está encaminhando para a gente uma mesma peça que a gente não checou, por mais que a gente não ache ela em outras redes, a gente não tenha certeza do alcance dela, esse indício é muito forte de que aquilo está circulando
bastante nos aplicativos, logo a decisão editorial, no geral, é derrubar aquela fake, assim, é fazer um conteúdo sobre aquilo. Então, acho que esse é o geralzão, assim. E aí tem também as redes que são menos importantes, mas que são hubs de discurso de ódio, assim. E aí tem, ultimamente falaram muito do Discord por causa dos ataques nas escolas, mas tem Rumble, tem outras plataformas que a gente também fica de olho, não pela relevância que elas têm, mas porque o conteúdo que circula ali, no geral, é discurso de ódio e desinformação. Bom dia, gente. Meu nome é Samuel Lima, eu sou jornalista e professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E estou aqui nessa mesa porque eu queria fazer uma pergunta bem na perspectiva de o Alexandre e a Carol me ajudarem na orientação de uma pauta que tem a ver com as manifestações neonazistas. Santa Catarina, como vocês sabem, é o estado mais progressista do Brasil. Então, Carol, quando você estava falando, eu lembrei, parênteses, né? O estranhamento com extremistas, a minha família, Santa Catarina, 3/4, 3 de cada 4 votaram no Bolsonaro. O Caetano diz que de perto ninguém é normal. Mas a pergunta objetiva é o seguinte, nós estamos acompanhando já há uns 2 anos a investigação de células neonazistas, né? E, nesse semestre, duas estudantes começaram a desenvolver uma apuração, uma investigação que teve como locus os antiquários. A gente ficou sabendo que nos antiquários os caras vendiam, por trás das cortinas, produtos de estética neonazista. Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, espalhado pelo Vale, Blumenau, região, né? Ali muito conhecida, Pomerode, tal, aquelas cidades agregadas a Blumenau. E nós estamos empacados no seguinte, tem 6 jovens estudantes presos desde novembro do ano passado, 4 são estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, e 2 não são, e mais 8 pessoas que foram presas numa pequena cidade próxima da região ali, São Pedro de Alcântara, numa reunião em que eles planejavam ataques, né, para transcender, sair da rede para ir para a vida real, já que o tema é o impacto na vida real, né? Quer dizer, aí a gente não consegue acessar, porque houve uma diminuição no ritmo de investigação oficial, PM, Polícia Civil e tal, Polícia Federal não, né, com as mudanças de governo, o governo local é de extrema-direita, Jorginho Melo, né, que era senador, foi muito conhecido durante a CPI da Covid por defender enfaticamente Bolsonaro, e a Polícia Federal muda de orientação com a eleição Lula-Alckmin. Então, a investigação que estava correndo por ali está patinando, né, a gente não consegue acessar e estamos, digamos, nessa zona de fronteira, né, como chegar nessas pessoas comuns que participam disso, que podem nos levar a outras fontes primárias. Então, um pouco, eu queria ouvir de vocês, baseado no conhecimento, na experiência, né, de vocês, que caminhos a gente toma. Considerando isso, né, só para fechar, Saulo, a gente está diante, né, eu acho que o impacto maior, né, na vida real é a consagração da mentira como estratégia de poder, né? Vem lá de 2016 do Brexit, né, que deixou um vácuo no futuro da Grã-Bretanha, a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro. Eu tenho usado muito em sala de aula 4 docs, aquele que o Fran fez com o Cebrián e o Felipe Ufo, lá em 2017, fake news baseado em fatos reais, que eles foram até Vélez, Macedônia, entrevistar os caras que produziram as fake news para a eleição do Trump, né? Depois saiu Privacidade Hackeada, o Dilema das Redes, e o Coded Bias. Eu acho que são, né, materiais interessantes para a gente discutir e tentar entender esse regime de crença que explica essa adesão. É muito mais do que a Claire Ward falava para a gente no Congresso Tabrage, há anos atrás, do chamado viés de confirmação. É um regime de crença inacessível, não é uma bolha. Uma bolha a gente consegue furar, mas um regime de crença consagrado, muitas vezes, nos palcos, nos púlpitos das igrejas neopentecostais, é muito duro. Então, queria que vocês me ajudassem a conseguir investigar e orientar essa pauta. Pode ser? Apenas difícil, né? Teria que ver mais de perto o que está acontecendo e o que vocês já fizeram para dizer o que talvez fosse um caminho alternativo, assim. Acho que se a polícia já investigou é um bom começo, né? Eles têm um inquérito aí que você vai precisar encontrar alguém que te passe alguma, se não o inquérito, alguma informação do que contém lá. Se eles prenderam esses meninos, eles com certeza colheram depoimento de parentes. E acho que, através desses parentes, você vai começar a entender quem falaria, assim. Porque os parentes, em geral, vai ter o superprotetor, que não, é mentira, meu filho está sendo injustiçado,
mas vai ter alguém que fala, meu Deus, como eu criei essa pessoa, o que aconteceu, que eu fiz de errado e tal, e talvez te ajude a um pouco contar qual foi, né, o arco dessa virada, assim, e também amigos, né, porque também a família vai poder te indicar amigos em geral. Tá aqui minha amiga de infância, Gabi. Eu acho que, se em algum momento uma de nós tivesse começado a virar para um caminho estranho e a gente se separasse, mas a gente saberia dizer, né, o que a gente teve em comum e qual foi o momento do, a partir daqui, não dá mais para compartilhar essa loucura com essa pessoa. Eu acho que eu começaria por aí, assim, mas eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Se já foram atrás. O que eu fiquei... assim, compartilho dos poréns que a Carol disse, mas o que eu fiquei pensando aqui, talvez eu acho que pode ser um caminho, quando a gente fez reportagem, por exemplo, sobre os masculinistas, né, que são tipo criadores de YouTube misóginos, o primeiro passo, e que foi um passo muito importante, foi entender a linguagem interna do grupo. Então, as palavras que eles usavam para se referir a mulheres, porque é um código interno, né? Assim, por mais que haja um ambiente na vida real, que são os antiquários, por exemplo, eu pessoalmente acho muito pouco provável que não exista uma estante virtual de nazista, assim, sabe? Então, eu acho que um passo importante para decodificar eles nas redes, principalmente, primeiro, fazer um mapeamento dessa linguagem que eles usam, porque isso muitas vezes traz pistas assim que levam a lugares interessantes. Porque nesses fóruns eles acabam conversando entre si e eles... tá tudo dito lá, eles não tentam esconder, né? Nos masculinistas tem sempre um momento que o cara fala, essa vadia me largou, não sei o quê, e aí você começa a entender o que na vida pessoal daquele rapaz aconteceu para ele usar esse ressentimento e, né, transformar a sua índole. Temos uma pergunta dele ali. Olá, bom dia. Obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Eu sou Alexandre, sou jornalista lá em Salvador e também doutorando na UFBA. As minhas duas perguntas, na verdade, uma pergunta e um comentário, assim, relacionado justamente à cobertura das plataformas em si, né, dos seus mecanismos. E aí eu queria perguntar para o Alexandre, pontualmente, você citou sua trajetória como repórter de tecnologia. Quais destaques assim você faria que essa experiência anterior lhe ajudou a dar um contexto, a poder melhorar a produção que você faz, já que as plataformas em si, né, os aspectos tecnológicos, algoritmos, etc., está diretamente relacionado ao papo que a gente está tendo aqui. E a minha pergunta para a Carol na verdade, um comentário, assim, se você puder dar dicas ou comentários sobre como fazer um pouco isso. Eu vi o seu episódio com o João ou coisas assim do tipo, e é curioso como me dá a impressão que você tem conseguido, de algum modo, humanizar, assim, dar rosto a esse aspecto duro, assim, difícil, que é explicar exatamente o que os algoritmos fazem, ou como... Tipo, quando fica no papo da tecnologia, parece uma coisa assim, Mark Zuckerberg está no Vale do Silício mexendo pauzinhos para... Assim, como fugir dessas coisas mais conspiratórias. E eu acho que você faz isso, assim, fugir um pouco do conspiratório e dar, tipo assim, isso aí é sua tia do Zap, sabe? Tipo assim, isso aí também são as pessoas que mexem. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre essa interface, assim, de dar rosto à pauta, que é também uma cobertura de tecnologia. Obrigado. Então, na verdade, eu tive uma outra experiência profissional, que foi no Jota, que eu acho que foi mais interessante, mais importante, mais relevante para desenvolver a visão que eu tenho hoje da cobertura das plataformas, assim. Porque eu saí do editorial durante 2 anos e meio e eu trabalhava no atendimento ao cliente do Jota, o cliente corporativo. Então, o meu trabalho era lidar com pessoas do mercado financeiro e com executivos de grandes empresas. Isso incluía empresas como o Google, como empresas de tecnologia, né? Que, por exemplo, o Google patrocinava uma editoria de liberdade de expressão no site e eu era o atendimento da conta do Google, né? Então, trabalhar desse outro lado, de ver a visão das empresas, eu acho que influencia muito a cobertura que eu tento pautar hoje no Aos Fatos.
porque eu acho que a gente não pode dissociar os interesses econômicos das empresas das decisões em relação à desinformação. Então, esse mês, em junho, no início do mês, o YouTube anunciou nos Estados Unidos a reversão de políticas de desinformação em relação às eleições dos Estados Unidos. Então, antes era proibido dizer, por exemplo, que houve fraude na eleição de 2020 lá, e isso deixou de ser proibido. E não é à toa que ano que vem tem eleição nos Estados Unidos e os candidatos como Trump ou como Kennedy, que é desinformador de Covid e é democrata, assim, para dar um exemplo dos dois partidos, não é à toa que eles investem milhões de dólares durante a eleição nessas plataformas. Então, você vê como a reversão de uma política de desinformação está, de certa forma, ligada com o interesse econômico dessa empresa. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa para a gente ter sempre em mente, que essas empresas também ganham dinheiro com desinformação. E isso é algo que a gente tem mostrado na nossa cobertura. Tanto com, por exemplo, políticos que fazem anúncios no Facebook, na Meta, no Instagram, né, tipo, ou no YouTube, ou no Google, com informações falsas, como coisas mais prosaicas, assim, que não são ligadas à política, golpe de ingresso da Taylor Swift na busca do Google com anúncio patrocinado. Então, essa eu acho que é a coisa mais importante. E aí, falando de regulação, né, que são assuntos que estão completamente ligados, assim, a gente também faz essa cobertura da tramitação do PL das fake news, pelo menos desde março, e com esse enfoque de mostrar os interesses envolvidos e, principalmente, os interesses econômicos, né? Mais recentemente, a gente publicou uma reportagem sobre a regulação de inteligência artificial, que também já tem 4 projetos no Congresso sobre isso. Um deles chegou a ser aprovado na Câmara, com apoio das Big Techs. Então, é isso. Assim, eu acho que a visão principal que eu tenho hoje em dia, e eu acho que o que me influenciou até essa visão foi ter trabalhado um pouco fora do editorial, com as empresas, e tentar desenvolver qual a visão que as empresas têm. E eu acho que elas têm muito mais essa visão de um gerenciamento de risco reputacional do que necessariamente querer resolver o problema, entende? É sempre uma conta, a impressão que eu tenho, e pelo que elas fizeram nos últimos anos, tanto aqui no Brasil, que é um mercado relevante para elas, como nos Estados Unidos, que eu acho que acaba sendo um referencial, porque eles têm eleição sempre 2 anos antes da gente, né? Então, por exemplo, esse ano o YouTube ter revertido a política de desinformação eleitoral lá, eu acho que é um indício de que eles vão fazer a mesma coisa aqui daqui 2 anos, entendeu? E aí, ter essa visão empresarial da coisa e ter essa cobertura focada nos interesses das empresas também permite que a gente antecipe algumas coisas, sabe? Enfim. Sobre falar com os extremistas, né? E um pouco, quando eu comecei o Retrato Narrado, meu maior medo, quando eu ia entrevistar as pessoas, inclusive, elas falavam assim: mas você não vai tentar humanizar o Bolsonaro, não, né? Então, bom, não parece, mas ele é um humano, assim. Então eu não tenho, assim, isso não é um trabalho. Mas eu saí do projeto, assim, quando eu cheguei na Novelo para montar o projeto, e a Branca Viana, assim, a primeira coisa que a gente falou a gente quer entender esse cara. A gente, né, vai sair daqui disposto realmente a entender quem ele é. E para você entender quem ele é, você tem que ir desarmado, né? É claro que por dentro eu tenho minhas opiniões e tal, mas e eu venho também dessa cobertura de congresso, né? Congresso e de Brasília, na verdade, de política em Brasília. E você não está ali num programa de debate com suas fontes, né? Você está ali para ouvir o que elas têm a dizer e relatar. Então, essa cara de paisagem é um treino de anos, né? E, às vezes, inclusive, se você quer criticar a pessoa, uma estratégia é dar corda para ela se enrolar, né? Então, a pessoa está ali falando uma coisa racista e você está... e aí? E, bom, aquela pessoa está dizendo, você não precisa fazer nenhum comentário, você não precisa comprar uma briga para ela ali, depois você vai ter a frase completa para dizer. E alguns deles gostam, inclusive, de ver. Eu lembrei agora até de uma história, quando eu comecei no Estadão, a Eugênia Lopes, que era repórter também do Congresso, ela foi fazer uma matéria com o Eunício Oliveira, falando que ele era financiado pela indústria armamentista, e que ele isso e aquilo, e não sei o quê. Ela deu a matéria e chegou no dia seguinte no Congresso pensando, esse cara vai me odiar, vai me matar. E ele chegou falando, Eugênia, comprei não sei quantos jornais, estou andando com eles no carro e distribuindo por aí.
Porque ele é aquilo, e quem vota nele gosta que ele diga aquilo e que ele seja essa pessoa, né? Enfim, mas voltando um pouco para o retrato narrado, então, quando eu cheguei, eu comecei a fazer a apuração em ordem cronológica, então, da vida dele, né? Então, eu primeiro fui para Eldorado. E você chega lá para conversar com os amigos de infância dele. Então, é, de novo, chegar nessa situação, entendeu? Você vai na casa da pessoa, ela tem um filho legal, uma esposa simpática que te traz um café, e o cara seguiu outro rumo na vida, assim. E você vê que, principalmente assim, quando você começa a debater... Eu lembro que tinha acabado de ter algum atentado numa escola. Foi o caso de Suzano. Então, estava todo mundo com esse assunto muito fresco. Então, estava todo mundo defendendo ter armas em casa para se defender, não sei o quê, nananã. E quando você... É isso, começava eu a dar dados e falar de pesquisas, porque nos Estados Unidos a pessoa não quer saber. Ela quer saber assim, não, o meu vizinho entrou um cara e o cara ia estuprar a filha e ele tinha uma arma e conseguiu salvar a família. Assim, não importa. Então, o pensamento é a partir do anedótico, não é a partir da pesquisa, dos dados e tal. Então, dali você já sai, né, com uma outra impressão de quem são aquelas pessoas. Claro que o Bolsonaro teve uma trajetória completamente diferente. Ele saiu daquele ambiente da cidade pequena, virou deputado, entende o mundo de outra forma e tal, mas não dá para comparar, né? Não dá para chegar na casa de cada uma dessas pessoas e achar que aquilo ali é uma réplica do Bolsonaro, é um espelho dele, porque não é. Então, um pouco por aí, também porque acho que não adianta retratar radicalizando, né? Assim, eles já estão radicalizados. Não adianta eu chegar com o pé na porta, só com críticas e tal, porque se eu não vou entender, eu não vou resolver também, né? E acho que uma outra coisa também, eu queria que o podcast fosse ouvido por muita gente, né? Não só pela minha bolha. Eu fiz uma outra série depois, chamada Eleitas, sobre mulheres na política, e tinha muita cena de protestos de mulheres no Chile, na Argentina, todo tipo, pró-aborto, enfim, tudo que você imaginar no continente e tal. E depois a gente contratou uma pesquisa qualitativa só com mulher, que então você fica vendo a coisa acontecer sem elas te verem, né? Tem uma mediadora que passa a série, essas mulheres assistem, você fica vendo a reação delas, depois você pode mandar pergunta para a mediadora que está lá recebendo e fazendo essa pergunta para elas e tal. Que a gente queria entender como essas mulheres conservadoras viam aquilo ali. E foi muito surpreendente, porque, no final, elas todas se disseram feministas. Aí você dizia, me diz quem é seu ícone feminista. Elas diziam, Damares. Aí a gente ficava, não pode ser. Não pode ser. E elas diziam assim, tinha uma coisa que ficou muito marcado para mim, é que tinha uma cena que era, lá no Chile, aquelas meninas em Valparaíso falando el violador és tu, elas meio sem roupa, né, acho que sem camisa, e cantando essa música do o estuprador é o Estado, o estuprador é a polícia, o estuprador é o político, não sei o que lá, nananã. Fizeram essa performance, e isso tomou conta do país. Assim. E acho que no dia seguinte, à noite, em Santiago, já na capital, foram mulheres mais maduras, né, nossas mães, avós, fazer a mesma performance e lotou. Assim. Quando passou as jovens, elas não gostaram, elas acharam que aquilo era militância. Peito de fora, meu marido passa e vai ver uma coisa dessa. E, quando passou as mulheres mais maduras fazendo a mesma coisa em Santiago, elas choraram. Elas falaram, elas entendem o que a gente passou, elas têm experiência para falar disso, e eram mulheres vestidas e tal. Então, na cabeça delas existe a militância e existe o feminismo. Então, eu fiquei com a sensação de que a gente está perdendo, inclusive, esse discurso, né? Eu fiquei de aborteira e a feminista é a Damares, porque, basicamente, é o que ela conseguiu construir entre o público conservador. Assim. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu, como comunicadora, estou perdendo as palavras, estou perdendo o significante das palavras. Então, que adianta eu xingar essa pessoa? Eu preciso entender essa pessoa para não deixar isso acontecer. Né? Então, parte um pouco daí. Temos... Complementar só um negócio, rapidinho, assim, tipo, nesse sentido do que a Carol estava falando de relação com as fontes, eu acho, tem uma coisa que eu sinto, que principalmente empresas que a gente, eu digo, aos fatos não cobre sistematicamente, eu acho que elas não têm a visão total do que a gente faz, de que a gente faz reportagem. Muita gente acha que o Aos Fatos só faz checagem, que, de fato, em volume e em audiência, é o principal do conteúdo, mas não é o conteúdo premium que a gente faz, né, digamos. E teve um exemplo recente que foi interessante, que foi uma reportagem que a gente fez sobre o Jus Brasil.
porque o Jus Brasil é o maior site jurídico do Brasil. Tipo, tem 40 milhões de acessos por mês. É fonte de desinformação, então teve... Pô? Oh! Não, então, teve uma audiência pública na Câmara que um deputado falou para o Flávio Dino: você responde a 77 processos com base no Jus Brasil. Aí o Flávio Dino falou: não, isso é uma loucura, não sei o quê. E aí a gente teve outros exemplos. Teve da Elisiane Gama. Enfim, e é isso. Assim, o Jus Brasil é uma fonte de desinformação eventual. Só que não é uma empresa que a gente cobre sempre, não é o Facebook. Não é o... Então, quando a gente começou a fazer reportagem, a impressão que eu tive pelo relato das repórteres é que eles não estavam levando a gente muito a sério. E aí, assim, entrando nessa coisa da relação com as fontes, e, nesse caso, com as empresas, a partir do momento que a empresa com quem você está lidando vê que o seu trabalho é sério, que você está pedindo um outro lado realmente preocupado em entender o que a empresa quer dizer, e aí eu acho que esse é o outro lado dessa visão empresarial. Assim, nós, como jornalistas, eu acho que a gente tem a tendência de pedir o outro lado como uma coisa burocrática. E isso é algo que eu bato muito lá, assim, principalmente, enfim, para as empresas também, porque as empresas têm essa tendência a responder as coisas também no automático. Então, mostrar exatamente o que a gente quer perguntar, tipo, mostrar com dados, sabe? E com o passar do tempo, com essa cobertura sistemática, as empresas com quem a gente lida no dia a dia passam a ter mais... não boa vontade, mas assim, passam a levar o nosso trabalho a sério também, sabe? Então, isso é importante para quem faz essa cobertura sistemática, para quem lida com empresas ou pessoas, ou, enfim, fontes, sempre assim, sabe? Legal, gente. Temos 4 perguntas pelas minhas contas, 5 com a Ju ali, 6, está crescendo. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. E o Ed Porto perguntou, Aragão, ali no chat, como que ele pode acessar o material sobre regulação. Está tudo no site do Aos Fatos, é só entrar para ver, né? O Otávio tinha perguntado um pouco antes sobre sugestões legislativas urgentes para monitorar o extremismo nas redes. Eu imagino que, no meio das perguntas aí, vocês consigam encaixar algo sobre isso. E teve uma coisa que me veio à mente, eu acho que é legal de falar, né? Porque tem muito isso. Você pega um Uber ou pega um táxi, que é um ambiente que normalmente a gente vai se defrontar com pessoas que não necessariamente pensam como a gente, e o cara vai questionar, quando sabe que você é jornalista, vai questionar: mas vocês só fazem matéria disso, cadê a isenção, não sei o quê. E eu acho que o problema do extremismo é esse, né? De alguma forma, ele sequestra a esfera pública, né? Que é esse ambiente que a gente tem para debater as pautas, com essas distorções que ele faz, né? Então, o que era para ser feminismo vira exibicionismo, tudo por um jogo de lentes mesmo que eles colocam. Mas era só uma reflexão que eu achei que era importante colocar, porque um pouco para explicar por que existe uma mesa como essa num congresso de jornalismo investigativo. Eu acho que é por isso, né? A minha dica é: não fala para o Uber que você é jornalista. Tem os evangelizadores, né? Tem gente que sabe falar. Tá contigo aí? Vamos lá. Bom dia, parabéns pelo trabalho de vocês. E, Carol, sou leitora até da Folga, então acompanho tudo que você faz. Se você puder ligar o microfone, eu acho que... Está ligado aqui. Oi. Agora foi. Foi? Então, gente, meu nome é Gabi, enfim. Minha pergunta... Bom dia, ministra, inclusive. Precisava de 2 minutos com a senhora, tá? Cara de pau, jornalista. Vocês falaram um pouco que o engajamento, a situação melhorou agora com o extremismo basicamente na oposição, mas eu queria saber se mudou a forma de conteúdo que eles estão produzindo, como vocês estão avaliando isso. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que o conteúdo deles agora é produzido na CPI, no microfone institucional do Congresso, e eles, assim, os materiais que eu tenho visto, eles cortando isso e divulgando, não vi mais nenhuma fake news absurda. Então, como vocês estão vendo o comportamento da extrema-direita agora na oposição? E também, se vocês puderem falar, pontos de atenção para as eleições municipais do ano que vem. Não sei se tipo de rede social ou tipo de conteúdo que pode vir, porque as últimas já foram bem tristes. Assim, a gente tem exemplo de Porto Alegre, né, com a Manuela, Recife também, foi uma eleição bem pesada, então acredito que tem bastante gente aqui do interior, enfim. Pontos de atenção para as eleições municipais, nessa questão de monitorar e que tipo de conteúdo a gente tem que estar atento para chegar nesse lado B da campanha. Obrigada.
Eu estou acompanhando menos agora, porque depois que eu terminei o Extremistas, eu fui fazer estou fazendo um projeto que não é tanto de política. Ainda estou no Greg News, mas a gente não está, admito, olhando muito para isso ainda. Eu sinto que as fake news do outro lado estão, hoje em dia, menos sobre justiça, né? Acho que eles deram uma acalmada nisso, um pouco como estratégia também. O Bolsonaro tem aí vários julgamentos pela frente. Mas eu tenho visto bastante coisa de atacar o caráter de pessoas que podem ser sucessoras do Lula. Então, bastante coisa contra o Flávio Dino, bastante coisa sobre a Janja, criando bastante uma imagem de que tem um negócio que eles falam que é esbanja, que eles chamam elas. Eles sempre têm um apelido para a pessoa, né? Então, de que ela é uma mulher perdulária, que gasta muito, que está usando dinheiro público para comprar coisas fúteis, esse tipo de coisa, assim. Isso foi o que eu mais observei, porque é o que chegou à superfície, mas eu não estou acompanhando tanto o que tem por baixo. Eu acho que, assim, para Aos Fatos, uma coisa importante é que isso que você falou de o bolsonarismo estar na oposição agora também impõe um outro desafio, que já que eles não estão com a caneta na mão, o alcance do poder deles é muito menor do que já foi. E isso significa também que a gente precisa cobrir o governo atual, né? Então, eu acho que, sempre fazendo uma cobertura pautada no impacto que aquele conteúdo pode ter, as mentiras do lado da oposição atual, a gente continua checando. Mas é isso, também tem o lado de checar o governo, checar o que o Lula está falando, checar o que os ministros estão falando. E como eles não são, assim, falando do discurso do atual governo em comparação ao governo anterior, eu acho que era muito mais óbvio, talvez, para os leitores, quando a gente desmentia algo que o Bolsonaro falava, porque o Bolsonaro não tinha limites nas mentiras, né? Ele sobre uma ampla gama de assuntos e assim, muito longe da realidade, na maioria das vezes. Assim. E o discurso do atual governo, a dificuldade é exatamente porque as mentiras, na maioria das vezes, são mentiras em cima da linha, é um dado um pouquinho exagerado, não é aquela mentira flagrante. E isso, às vezes, para o nosso leitor, é difícil de entender. Só que é isso, ao mesmo tempo, eles que têm a caneta na mão, eles que são o governo, entendeu? Não adianta a gente ficar só cobrindo as mentiras que têm mais alcance nas redes, digamos, porque são as mentiras da oposição atual, né? Então, eu acho que é um desafio mesmo, assim, E aí, pensando em eleição municipal, eu fiz a carreira aqui em São Paulo. Eu sou do Rio, mas eu moro aqui em São Paulo há muito tempo. Eu acho que, juntando o que a Carol falou assim, das campanhas, um bom caminho é monitorar grupo de bairro. Porque, assim, eleição municipal é aí que você vai ganhar voto, né? Eu começaria por aí. Assim, a gente não faz essa cobertura de eleição municipal, mas, se eu fosse montar uma cobertura de eleição municipal, eu começaria daí, assim, de tentar montar uma lista de grupos, sabe? Gente, a gente tem mais 20 minutos. Eu queria fazer uma sugestão. Se as pessoas que têm perguntas pudessem fazer em bloco, e aí depois eles se organizassem para responder, eu acho que é uma forma de todo mundo ser contemplado. Então, se puder ir rodando o microfone, eu sei que... Bom dia, meu nome é Juliana. Eu queria retomar um pouco a primeira pergunta da colega ali. Aqui. Se em algum momento, pessoal ou profissionalmente, vocês foram atrás de explicações mais psicanalíticas ou da neurociência sobre o fenômeno bolsonarismo, porque eu sei que a gente passou nessa cobertura pela aprendizagem de análise, coleta e análise de dados, de teorias sobre a extrema-direita da ciência política, mas nada disso dá conta, assim, principalmente pessoalmente, de explicar esse fenômeno. E eu sei que a Carol é muito ligada, atenta à área de psicanálise. A única coisa que eu achei nessa busca que mais passa perto de dar uma explicação, tem um episódio da Rádio Escafandro, do ano passado, Porque as Pessoas Votam no Mito, de um doutorando da ciência política da Unicamp, que foi estudar neurociência e está transpondo para o Brasil uma pesquisa dos Estados Unidos que identificou que os eleitores do Trump têm problemas cognitivos baseados no efeito de Dunning-Kruger.
é um teste científico que comprova que as pessoas que são ignorantes, no sentido da palavra literal da palavra, elas têm mais autoestima. Então, quanto mais a pessoa é ignorante, mais ela acredita naquilo que ela acha que é verdadeiro. E, enfim, isso já é uma pesquisa acadêmica e que agora está sendo feita aqui no Brasil com os eleitores do Bolsonaro. Então, foi a única explicação que deu uma acalmada, assim, de tentar entender de verdade, é que seja realmente um problema cognitivo, essas pessoas que acreditam em fake news. Eu queria saber se vocês chegaram a pesquisar respostas nesse tipo, se tem outras leituras, outros estudos que vocês conhecem que falem sobre isso. O amigo ali. Bom dia, estão me ouvindo? Bom, meu nome é Gabriel Tavares, eu sou estudante de jornalismo da ECA USP, estagiário no UOL. Minha pergunta seria para a Carol em relação ao seu trabalho no extremistas.br. Eu queria saber se vocês já começaram, né? Eu sei que vocês começaram o documentário antes do evento do 8 de janeiro, mas eu queria saber como foi para você quando isso aconteceu. Se vocês já tinham indícios, se vocês já sabiam de alguma coisa ali, tinha alguma movimentação, né? E como foi para você cobrir aquele dia, ou você e a sua equipe cobrir aquele dia lá, e até em termos de segurança também. Obrigado. Tinha mais algumas pessoas. Tem ela aqui na frente, ela que tinha pedido há algum tempo. Se vocês puderem ir passando o microfone, só para todo mundo poder ter a oportunidade de colocar suas dúvidas, nem que eles respondam depois, mas eu acho que é legal. Eu acho que está desligado. Está ouvindo? Agora sim. Meu nome é Marina. Eu estou morando nos Estados Unidos há muito tempo e, por conta disso tudo, eu voltei para a escola, estou fazendo doutorado agora. E eu tenho uma pergunta bem ampla, que talvez não dê tempo, e outra bem específica para o Alexandre. Primeiro, eu queria saber que ferramenta que você usa para visualizar, que vocês usam mais lá. E depois, uma geral, que é mais complicada, que eu lá fico observando o que acontece lá, e eu fico só me segurando, esperando o que vai acontecer aqui. É o efeito copycat, né? E quando foi 6 de janeiro do ano passado, eu confesso que eu fiquei muito apreensiva. E eu queria saber como é que vocês veem esse copycat. Tá. Aí temos uma pessoa... ela que já está com o microfone e ela que também. Oi, gente. Eu sou Tatiana Lima, editora de reportagem do Fala Roça e repórter especial do Rio Watch. Eu tenho 2 perguntas, são bem específicas. Uma é relacionada à fé pública, né? Entre essa demanda de como uma pessoa fofinha, lá com um cachorrinho, né, se torna uma pessoa radical, eu fico pensando e queria saber a opinião de vocês sobre se a falta de fé pública nas instituições brasileiras, elas não estão espelhando-se na mídia, na imprensa em si, aonde você duvida, né, das coisas. E uma segunda pergunta é sobre um artigo que eu escrevi e, enfim, uma coisa que eu percebi, que é o uso das fake news para a criminalização da pobreza, né? Uma nova dimensão da criminalização da pobreza, aonde geralmente fontes que são de territórios vulneráveis, enfim, de pessoas negras, elas têm essa camada, e a gente teve aí durante a campanha a questão do boné do CPX, né, do Complexo do Alemão. Muito obrigada e bem-vinda, Daniele. Ela entrou e fez assim. Para quem está nos vendo. Oi, meu nome é Fernanda. Eu gostaria de saber se vocês, pessoalmente, especialmente a Carol, ou, por exemplo, o Aos Fatos, já foram objeto de fake news, e como vocês lidaram com a situação. Obrigada. Ela aqui. Olá, meu nome... Estava funcionando, está funcionando. Oi, funcionando? Meu nome é Letícia, eu cubro política, sou jornalista, eu cubro política no Espírito Santo. E a minha questão é a seguinte: às vezes eu me sinto um pouco frustrada, porque ao cobrir extremismo, ou mesmo ao fazer checagem, a gente tem um alcance limitado, no sentido de que, por
por tudo que a gente falou aqui, existe viés de confirmação ou um sistema de crenças que leva a pessoa a se engajar em determinados conteúdos. E ela não se sente muito à vontade para se engajar em conteúdos que vão de encontro à crença dela, que é basicamente o conteúdo da checagem ou de reportagens que revelam o contrário do que a pessoa acredita. E isso não, eu digo isso não só em relação a extremistas. Não estou falando de pessoas acampadas na porta do quartel. A Carol citou aí, 25% de um lado ou de outro. Essas pessoas não se auto-intitulam extremistas e acho que não figurariam como personagens do documentário, mas elas têm esse mesmo viés de confirmação, digamos assim, não vão se engajar, talvez, nos conteúdos da Aos Fatos ou outros conteúdos jornalísticos. A minha pergunta é assim, como fazer, diante de todos esses desafios, até neurológicos, para alcançar esse público, para fazer com que a nossa mensagem chegue até esse público, que eles se engajem em conteúdos que vão de encontro ao que eles acreditam, que é a base, justamente, do que forma o extremismo e do que garante a sobrevida à desinformação. Tem mais alguém? Gente do céu. Tem ela lá. Eita, microfone desinformador. Tem ela ali atrás, e eu acho que eu consegui guardar. Tem como fazer o microfone chegar até lá? Para quem está nos assistindo, eu queria registrar a presença da ministra Eliane Franco aqui na sala até agora há pouco. Por isso, alguns comentários. Por favor. Vou tentar ser rápida. Meu nome é Gisele, eu sou repórter do Aos Fatos, justamente. A gente que é da nossa geração, dos 30 e poucos anos, às vezes a gente vê esse fenômeno de agora como sendo algo novo, né? Que a gente associa muito às redes sociais, ao grupo do Zap, da tia e tudo mais. Mas, olhando a história do Brasil, a gente sabe que foram vários ciclos, né? Tivemos o integralismo nos anos 30, depois o pré-golpe de 64, teve um movimento muito forte também. E aí, o que eu me pergunto é se antes, porque parece que, de repente, em 2018 começou tudo, né? 2016, mas principalmente 2018, que a gente começou a olhar para isso como um problema sério. Se vocês entendem, a minha questão é como cobrir isso quando abaixa a poeira, né? Que sinais a gente perdeu que poderia ter nos permitido antecipar, talvez, que esse movimento estava acontecendo. Eu sei que é muito mais fácil olhar depois que já aconteceu, o caso do 8 de janeiro. Né? Depois do 8 de janeiro, todo mundo descobriu a festa da Selma. Mas, agora, olhando em retrospectiva, o que é que a gente negligenciou, né? Dos sinais que já estavam acontecendo antes até de 2016? Gente, a Carol pediu para parar, então vamos lá. Tem que formar, tem que formar. Não, eu não sei se eu respondo tudo em bloco ou se a gente vai, enfim, você vai me interrompendo se você quiser falar alguma coisa. Não, sobre a questão da neurociência e tal, teve aquela reportagem da Vox, que eu comentei, que tem esses 9 estudos psicológicos para entender a era Trump, que eu acho que casam muito bem no Brasil, mas eles estão desatualizados, né, porque foi na eleição dele, e não achei muita coisa feita no Brasil, né? Esses dias eu estava fazendo um projeto sobre outra coisa para o Lázaro Ramos, e eu quis incluir uma coisa dessas e fiquei procurando. Falou, não, mas eu não quero citar coisa gringa e tal. Eu não achei, mas pode ter sido falha minha, assim, de ter encontrado. Mas acho um assunto super interessante, válido. Eu vi também, eu não vi essa que você comentou, eu vi uma dizendo que pessoas com menos inteligência emocional são mais propensas a acreditar em notícias falsas, né? O que faz todo sentido. Mas aí volto a piadinha, né? A gente tem que fazer minha terapia, minha vida. Eu acho que tem várias questões aí, né? É política, é psicológica, é uma coisa de um adoecimento social, enfim, a solução é complicada. Eu vou tentar uma coisa sobre esse assunto que eu acho que, para além disso que a Carol está falando, de ter muita gente de cabeça fraca, resumindo, tem também as técnicas do marketing digital na internet inteira. Então, é isso, assim, por mais que a gente não entenda quais que são as motivações psicológicas profundas, o marketing, a publicidade, já estudou esses gatilhos mentais, e isso é passado para frente sem nenhum academicismo, na verdade, né? Só uma prática mesmo. E a internet está coalhada, é um campo minado desse tipo de conteúdo. Então, assim, isso vale também para a desinformação, né? Eu acho que a gente tem uma ideia geral de quais que são esses gatilhos mentais, mas, para mim, o que é mais perigoso é esse tipo de conteúdo
ter se popularizado para todas as coisas da vida, né? Seja você querer comprar alguma coisa ou contratar um serviço na internet, ou seja você receber uma desinformação que se coaduna com a sua percepção pessoal do mundo, né? Enfim, aí para mim esse é o problema principal, assim. Eu não sei vocês, mas quando o Janones falou que estava indo para São Sebastião falar com as venezuelanas, eu estava em casa, agora vai! E era uma mentira. Por alguns segundos eu pensei, que bom. Então, até a gente cai nessas coisas, né? Esses gatilhos de internet, então, quantidade de besteira que eu compro no Instagram. Mas, sobre o Extremistas, o Extremistas ele ia sair no final do ano, ali pela eleição. E, enfim, a TV decidiu que a coisa estava muito quente e eles ficaram com medo, principalmente, de ter algum ataque aos jornalistas que estavam na rua cobrindo a eleição, né? De ter uma reação à série e colocar alguém em risco, assim. Então, ficou para sair, a gente estava marcado para sair em janeiro, dia 11 de janeiro, 13 de janeiro, não, era 11 de janeiro. A da equipe estava assim, arrasada. Porque janeiro, já teve a posse, estava outro clima, ninguém mais estava falando daquilo. O BBB ia estrear no dia seguinte, a gente não tinha a menor chance, assim. E aí, de repente, teve o 8 de janeiro. Então, a gente já estava desmobilizado, a gente não viu Festa da Selma, a gente já não estava mais acompanhando, a série já estava toda fechada, e a gente teve que reabrir a equipe e espaçar o lançamento, né? Tudo ia estar disponível num dia só, a gente colocou 3 para o primeiro dia, depois para a próxima semana, e para a próxima a gente dividiu em 3 blocos, para dar tempo de atualizar. E foi mais fácil, porque não fui eu que fiquei na ilha de edição, né? Mas porque um pouco tudo que tinha acontecido no 8 de janeiro era o ápice de coisas que a gente já dizia, né? Só que antes a gente estava na série dizendo assim, isso é um problema que pode virar uma coisa real, isso aqui é um problema que pode virar uma coisa real. Então, o que a gente fez foi encaixar aquilo se concretizando, né, ao longo da série, assim. E no dia mesmo do 8 de janeiro, eu não fui para a rua. Por quê? Na posse do Lula, a Rádio Novelo queria fazer um episódio que fosse 48 horas em Brasília, né? E aí a Paula Scarpim e a Flora Thomson-DeVoe e a Natália Silva foram para Brasília e eu fiquei dirigindo e a gente foi, sei lá, na Tia Zélia, que é a cozinheira favorita do Lula. A gente foi... a gente estava passando pela Esplanada quando estava tendo uma denúncia de que tinha uma bomba atrás do TSE e a gente parou o carro e foi andando para ver a polícia desarmar o negócio. Então, acabou acontecendo várias coisas. A gente foi deixar minha filha na casa da minha mãe, e, quando a gente estava voltando, estava tendo o momento da liberação dos presos da Papuda. A gente passou e eles saem caminhando, né? Todos de branco. Ela falou, o que é esse tanto de gente de branco? Eu falei, eles estão saindo da Papuda. Elas, vamos parar! E eu, ai, meu Deus, vamos parar. E aí entrevistamos eles sobre a eleição e a posse, aquele ano novo que estava começando para eles e tal. E elas queriam ir no quartel, na porta do quartel. E eu não queria ir na porta do quartel. E elas ficaram insistindo, insistindo, até que uma hora a Paulinha falou, eu vou sozinha. Eu falei, não, então vamos todas, né? E foi um erro, assim, de foca. A gente estacionou o carro longe, entramos por trás, fomos caminhando, e a gente não estava fazendo nada demais. A gente entrevistou um primeiro homem, e logo vieram 2 loiras de camisa do Brasil, bem tingidas, assim, olharam para a nossa cara e falaram assim, vocês são muito feias, vocês são petistas. E, na hora, a gente nem conseguiu dizer não, imagina. A gente ficou... A gente falou, não, porque você está falando isso. Ela falou, esse óculinho, ela falou para fora, assim, né? Calça quadriculada. E esse óculinhos, isso é coisa, vocês se vestem muito mal. A petista infiltrada, petista infiltrada. Isso virou uma horda contra a gente. E a gente conseguiu sair passar da grade. E aí tinha umas pessoas que estavam só observando, mas quando eles viram que a gente realmente atravessou a grade, ficou claro para todo mundo que realmente a gente era infiltrada. E eles começaram a, gritar. Era muita gente. E um pouco antes disso acontecer, eu já tinha ficado um pouco assustada, porque estava tendo um culto, e as pessoas estavam naquele transe, estavam lendo notícia falsa de que vai acontecer agora. Então, parecia quase que um cenário ficcional, assim, porque nessa caminhada a gente viu de tudo. Gente comentando fake news, o culto rolando, as pessoas rezando pelo Bolsonaro, não sei o quê. E aí a gente atravessou a corda, e eles começaram a atacar coisas na gente. Eles tacaram um ovo, não acertaram nada, mas tacaram um ovo, tacaram água.
e o Exército teve que chamar reforço, e a gente saiu escoltada por 10 homens do Exército. Então, quando aconteceu o 8 de janeiro, a Marina Dias, repórter do Washington Post, me falou, amiga, vamos lá para explorar. Eu falei, não, você está louca. Eu fui no dia da posse no quartel e você não está entendendo, essas pessoas estão em transe, amiga, eles estão em transe, não vai, é perigoso. E a Marina foi, e ela foi espancada, né, no dia 8 de janeiro lá. Então, que bom que eu não fui, mas, enfim, isso é sobre o 8 de janeiro. Pode. Só para complementar isso que a Carol está falando, né? Essa história dos infiltrados, ela apareceu no 12 de dezembro, quando teve o quebra-quebra na Polícia Federal, nas redes, e no 8 de janeiro, a Carla Zambelli disse isso ao vivo na Jovem Pan. Então, assim, essa história dos infiltrados, o povo que estava lá no quartel não tirou isso da própria cabeça. Era uma história que circulava nas redes deles, assim. Então, mostrando mais uma vez essa conexão, assim, entre algo que aconteceu na apuração da Carol e assim, o nosso monitoramento de redes, né? A outra pergunta que eu anotei, acho que foi da Tati, sobre... Questão da fé pública, né? Da fé pública. Não, na verdade, eu queria falar da pergunta da Tatiana e da Marina, porque, assim, falando, isso que você observa é fato, assim, existe... a Ana Rita, que é a nossa diretora de audiência no Aos Fatos, nas nossas reuniões, quando aparece esse tipo de fake, tipo a CPX, o lema dela é tipo, isso é racismo, porque é isso, é claro. E aí, assim, meu ponto é, a gente não cobre só desinformação, a gente cobre discurso de ódio também, exatamente por causa disso. E aí, fazendo a conexão com o que a Marina perguntou dos Estados Unidos, o que a gente vê hoje, por exemplo, é o discurso transfóbico importado dos Estados Unidos. Então, da mesma forma como lá tem legislações estaduais sendo passadas para limitar direitos de pessoas trans, aqui no Brasil, os parlamentares usam as mesmas mentiras. Sim. Não, esse é um exemplo, eu digo assim, né? Então, por isso que é tão importante a gente cobrir discurso de ódio, porque aí passa por racismo, passa por até os masculinistas, que eu comentei antes, é mais um exemplo de discurso de ódio. E esse tipo de coisa. E aí, falando dos Estados Unidos, dessas tendências, eu acho que, como eles têm o ciclo eleitoral presidencial 2 anos na frente da gente, acontece muito da gente ver essas coisas se repetirem por causa do ciclo eleitoral, né? E aí, pensando no ano que vem, eu acho que uma tendência desinformativa que a gente vai observar lá, que é muito óbvio que vai acontecer, é conteúdo gerado por inteligência artificial. Porque toda essa lógica de decisões guiadas por dados e aquilo que a Carol estava falando, de tipo, a equipe vai, faz 10 conteúdos, vê qual que tem maior tração e aposta naquele, tudo isso vai ser automatizado, né? Vai ter possibilidade de ser automatizado. Então, toda essa lógica de tipo, criar um card de redes para um político ou desinformativo e saber qual daqueles 10 cards criados pela IA, num teste AB, entendeu? Tudo isso vai ser automatizado e eu acho que ano que vem, lá na campanha presidencial, a gente vai ver isso. E é uma tendência que vai rolar daqui 4 anos aqui. Né? Mas eu, pessoalmente, acho que vai ter essa questão da automatização, mas a gente tem que lembrar que um outro caso muito conhecido de criminalização da própria parte das fake news é a própria morte da Marielle, né? E como o corpo dela, a memória toda foi violada, enfim. Então, isso já vem acontecendo. Assim como vem acontecendo nos nossos noticiários, a questão de não tem antecedentes criminais, tem antecedentes criminais. Então, existe, você fala que é falta narrativa, mas existe, né, uma história, um lado, uma forma de ótica que é contada, que tem aí, enfim, produzido uma forma de pensamento que acopla, vamos dizer assim, na fake news. E no caso da Marielle, especificamente da foto, não era a inteligência artificial e nem era parecida, era bem tosca. Até pouco tempo era a fake mais compartilhada, que se tinha registro, era do caso Marielle. Eu acho que é algo que a gente tem que olhar bem atento, porque o CPX já foi um ápice dentro das eleições. E a gente tem vários, Raul Santiago, Renê, toda hora vindo, enfim... Sim, eles são alvos recorrentes de fakes. Assim. E até, completando isso que você está dizendo, a reportagem que eu citei antes do fim de semana do segundo turno, que tentava ligar o PCC ao Lula, ela também tinha esses componentes de racismo, ela também estava dentro desse léxico da fake do CPX,
Então, assim, eu concordo. E é isso, assim, você vê que tem uma motivação política. Não é algo feito sem planejamento, né? Você ia comentar alguma coisa, Gabi? Não. Sim. Muito imediatamente, muito rapidamente, e muito no campo ali do olha o anjinho de vocês, e aí, enfim, linguagens toscas, mas as pessoas não sabem nem qual é o rosto da pessoa. Sim. Eu acho que a palavra-chave dessa mobilização dos extremistas, né, o que os políticos extremistas tentam manter o engajamento e, por isso, o voto, através da indignação. E aí você tem que estar o tempo todo produzindo indignação. E é nesse momento que o discurso de ódio, a fake news e o racismo, todos se juntam nesse caldeirão do inferno, porque eles querem manter um Estado militarizado, a política militarizada. Então, para justificar tudo isso, eles querem criar um pânico social e o racismo entra como uma ferramenta para eles nisso, né? E acho que, da parte da imprensa, a gente tem uma coisa que é importante de discutir, porque acho que as pessoas estão muito mais conscientes sobre os problemas da política do que o problema que acontece na falta da política. Então, a gente está muito sempre apontando o dedo do que está errado e a gente comunica pouco o que aconteceria numa sociedade sem política, né, da importância da política. Então, eu acho que isso é uma autocrítica que eu faria, assim. E é difícil, porque engaja, de novo, não causa indignação, né? Você dizer o que acontece quando não tem política. Então, por isso tem menos leitor, porque tem menos leitor, tem menos investimento, porque tem menos investimento, tem menos gente fazendo, enfim, vira um ciclo, assim. Não, eu falei de fé pública para falar disso, né? De que eu acho que as pessoas, enquanto elas não entenderem a política, elas não vão entender a importância do público, das instituições e todo esse discurso que a gente fala, né? Você está a fim de ouvir de um louco que vai distribuir uma mamadeira erótica para o seu filho, ou você quer falar sobre a importância do Estado democrático de direito? Tipo, o quê? Né? Enfim, é muito mais complicado. Perguntaram de fake news. Estourado. Não, fake news, acho que você podia contar. Eu nunca fui vítima de fake news. Só xingamento mesmo, assim. Vamos piranha, fechar com... vadia. Dá para ele fechar com Mas uma isso história... aí a gente não vai checar, né? Conta a história do Milton Neves. Eu vou falar duas coisas rápidas. Eu queria só comentar a pergunta da Letícia, das checagens não terem o mesmo alcance. Eu acho que, assim, retomando um ponto que eu já falei, essa é a importância da gente fazer a cobertura mais sistêmica da coisa. Mesmo porque é isso, assim, a audiência não é o único valor, né? Eu concordo contigo, assim, a gente nunca vai ter o mesmo alcance da fake. Isso é impossível. E aí eu acho que o jornalismo tem que ter também, e aí essa é uma discussão sobre impacto que vai longe, tem que ser um pouco pragmático também de por que a gente faz os conteúdos. Então, a Gisele, por exemplo, que está aqui, que é a repórter do Aos Fatos, ela cobre pele das fake news, e a audiência das matérias do pele das fake news é baixa, mas é qualificada. A gente sabe que o relator vai ler, que as pessoas do governo vão ler, que pesquisadores vão ler, que os lobistas vão ler. Então, assim, por mais que a gente não estrombe de audiência nessas reportagens, a gente influencia o debate. Então, esse, para mim, é um ponto de impacto importante. E aí, só o que eu ia contar, essa coisa de ser perseguido nas redes. Quando eu trabalhava no BuzzFeed, eu fui vítima da horda do Milton Neves. E eles riram muito dessa história, porque a parte de entretenimento do site tinha publicado algum texto tirando sarro, e aí os seguidores do Milton Neves me perseguiram, foi horrível. Eu tive que sair do Twitter. Então, às vezes, tem um impacto pessoal, assim, essa cobertura. Eu acho que só para fechar, como é que resolver isso, né? Não sei, antes eu era muito meio Paulo Freire, né? Educação, proletariado e tudo vai se resolver. Agora eu estou mais Alexandre de Moraes, vigiar e punir. Depois dessa, não dá nem para continuar, né, gente? A organização do evento pediu para avisar que tem o lançamento de um livro no Creative Lab agora às 11 horas, então, se vocês correrem, vocês conseguem pegar. Queria agradecer a presença de todos, dos nossos convidados. É isso, gente. Obrigadão.